Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, mais uma aula. Mais uma vez que a gente vai lembrar todo o plano de Deus para a consumação dos séculos. Veremos qual será o destino daqueles que amam a Deus, quais serão os momentos finais que ainda há de anteceder a volta de Jesus e como será o juízo do nosso Deus para aqueles que não o seguem, para aqueles que o desprezam, para aqueles que não veem no nosso Senhor e Salvador a paz, a esperança, a verdade e a vida. Veremos também como acabará aquela pessoa que, mesmo enxertada em Cristo, não produz fruto. Isso é necessário para o nosso entendimento, para a nossa vigilância, tá bom? Também é necessário para alertarmos aqueles que estão próximos de nós e ainda não tiveram um encontro significativo com Jesus. Então vamos começar primeiramente orando ao Deus de todas as coisas, ao Deus em cujo domínio está a Terra, o universo, o ser humano, as bactérias, os fatos, a história. Vamos orar para a gente entender melhor o que o Senhor espera de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos diante de Ti para, primeiramente, Te agradecer por mais um domingo, Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, renovando a Sua misericórdia sobre nós. Estamos agora, meu Deus, com nossos corações preparados para ouvirmos mais uma vez a respeito dos Teus planos para o fim dos séculos, a salvação dos Seus remidos, Senhor, e o Seu juízo sobre o pecado e os pecadores, meu Deus. Mas que esse estudo seja um estudo que nos alerte, que nos dê esperança e que nos dê também a noção que o Senhor tem nos preparado para morarmos contigo. Louvado seja o Senhor. E muitos que estão comigo, Deus, ouvindo esta lição, se preparando para recebê-la, tem um familiar, tem um amigo, tem alguém que gostaria muito que conhecesse o Senhor, mas essa pessoa não sabe como começar a evangelizar, Senhor. Ajude-a e que esta lição possa motivá-la a propagar o Teu santo evangelho, porque nele contém a verdade. Eu também oro a respeito de mim, Senhor. Que o Senhor venha me orientar. Que o Espírito Santo, que é o Espírito de poder, seja usado para transformar vidas queridas e sermos testemunhas do Teu amor. Ajuda-nos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa lição está baseada no capítulo 14 de Apocalipse. Adiantei um pouquinho, mas aquelas imagens que os irmãos viram agora representam
os remidos com o cordeiro no Monte Sião, as vozes, a ceifa e a vindima. Tudo isso representa um processo referente à volta de Jesus. Vamos começar lendo do verso 1 ao verso 5, que fala a respeito dos remidos com o cordeiro no Monte Sião. Antes de lermos, vamos lembrar que este capítulo 14 ocorre depois que João vê as bestas surgindo. Uma surgindo do mar, outra surgindo da terra. A que surge do mar é o anticristo, e a que surge da terra é aquela pessoa que vai vir travestida de cordeiro, mas será por dentro um lobo. É alguém muito poderoso na igreja que vai comungar com um político que será capaz de cometer muitas coisas maravilhosas no sentido de espetaculares, mas que não vai vir por parte de Deus. Depois disso, ao capítulo 14. Vamos ler. Olhei, e eis o cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde compreender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Amados irmãos, temos que relembrar alguns casos para podermos compreender esses 5 primeiros versículos. O primeiro caso é quem são os 144.000 selados por Cristo no Monte Sião. Quem são esses selados que tem na testa deles os nomes do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai? Esses são do que fala João a respeito no capítulo 7. Eles se referem às 12 tribos de Israel, que é o povo judeu, voltados para Cristo Jesus, em um período em que cristãos e judeus sofrerão juntos a perseguição do anticristo, e alguns reconhecerão que o Messias é o Senhor Jesus. Então estes vão se voltar para Deus, para Cristo, serão recebidos pelo próprio Cristo, convertidos por Ele e se tornarão os nossos irmãos
no corpo do Senhor. São esses, os 144 mil selados por Cristo. E eu quero lembrar os irmãos que na aula anterior existe um livro chamado Ezequiel. Se não me engano, ele está no capítulo 9, em que Deus fala para um homem vestido de linho ir à frente dos anjos, antes do juízo de Deus sobre Israel, e selar, deixar uma marca na fronte, na testa, daqueles que são fiéis a Deus e que estavam sofrendo nas mãos dos inimigos por causa do pecado do restante do povo. Esses foram separados por Deus e salvos. A mesma coisa acontecerá com esses outros judeus. E nós também. Mas esses 144 mil se refere ao povo judeu, porque Jesus primeiro veio para o povo judeu, que era o povo de Deus. Depois é que foi para os gentios. Mas foi importante que Jesus viesse primeiro para os seus. Esses são as primícias de Cristo. E isso retoma aquilo que eu falei agora. Cristo veio primeiro, a primícia, para o povo judeu, para converter o povo judeu, para ser o Messias deles. Eu acho interessante a descrição da voz que João ouviu. É uma voz, ao mesmo tempo, como de muitas águas. Vamos lembrar do som de várias cachoeiras, o som do mar, dos rios, ao mesmo tempo. Fica aquele aglomerado de sons, ao mesmo tempo doce, ao mesmo tempo robusta. E também João reconheceu a aparência de um trovão. Os irmãos já ouviram o som de um trovão. Nos provoca temor. Porque o trovão ele é forte, ele impacta. E, além disso, João reconheceu essa voz como voz de harpa. Os irmãos já ouviram a singeleza do tom de uma harpa? É muito gostoso. O que João quer dizer com isso? Que a voz de Deus, é ao mesmo tempo soberana, firme e doce. Boa de ouvir, agradável. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Queridos, vamos prosseguir então a respeito das vozes. A gente está falando das vozes, de uma voz, seguida a ela, mais 4. Vejamos. A primeira voz, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A primeira voz é a voz do Evangelho, um anjo evangelista. A gente pode se lembrar
do próprio Jesus. A gente também pode se lembrar de João Batista, que anunciou a vinda de Jesus, falando que era o Evangelho. Arrependimento, volta para Deus e a remissão de pecados. É exatamente isso que o anjo também propaga. E cada tribo, nação e povo. Isso significa, queridos, que nós fazemos o papel de anjos quando entregamos essas mensagens às pessoas. Olha que interessante. Quem assistiu a minha pregação, meu estudo de quarta-feira, enquanto eu cobria as férias do pastor, teve a oportunidade de observar o que significa a palavra anjo. Então, todo tipo de mensageiro, até mesmo na Bíblia, é um anjo. Porque no hebraico, malar, que é anjo, serve tanto para os mensageiros humanos quanto os celestiais. É a mesma palavra para ambos os casos. Então a gente pode sim dizer que nós, como evangelistas, quando a gente lança a semente do evangelho para os corações, a gente está fazendo igual esse anjo, anunciando o evangelho, anunciando que vai vir o juízo, anunciando arrependimento, anunciando que Deus vai tratar o pecado de uma forma dura, porque é assim que se trata o pecado. Então, meus irmãos, a primeira voz, a voz do anjo. E lembrando, primeiro veio para os judeus, depois foi para nós, os gentios. Gentio, uma palavra que significa não judeu, o estrangeiro. Tá bom? Vamos ouvir a segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Em Apocalipse, Babilônia era o nome dado não só à cidade da Mesopotâmia, que ficou conhecida como Babilônia por causa do reinado, principalmente de Nabucodonosor, que foi o reinado onde os judeus foram cativos e levados para lá, quanto uma referência aos outros impérios grandes, tal qual o de Roma, em que estava incluído João. Roma era poderosa e grande. E Babilônia tem um nome de prostituta, de grande prostituta, grande meretriz, porque a sua cultura, ela era uma cultura voltada muito à carne, aos prazeres terrenos, o que não condiz com a palavra de Deus. Jesus nos deixa claro que nós, seus seguidores, temos que negar a nós mesmos, ou seja, não ouvirmos os nossos desejos quando esse desejo vem para nos afastar de Jesus. Então a gente tem que negar a nós mesmos. A gente tem que ir até o reino de Deus e buscar a sua justiça. O que vier além disso, o que não nos faz entrar na porta estreita, mas sim para a porta larga, essa porta larga, esse caminho mais largo, embora confortável, tem que ser deixado de lado e seguir pelo caminho mais complicado, o caminho da prova, o caminho que Jesus indicou. O caminho que Jesus indicou. A Babilônia, portanto, representa todo tipo de império, valendo-se também do império humano e império espiritual, que influencia negativamente
as nações. A grandeza do reino babilônico, a partir do rei Nabucodonosor, que na história é reconhecido como Nabucodonosor II, passou a designar o reino de Roma para João por causa da grandeza, do poder, da sua cultura, seus costumes contrários aos princípios cristãos. No capítulo 18 também se falará da queda da Babilônia. E em Jeremias, lá em Jeremias, capítulo 51, verso 7, Babilônia ela é figurada como uma taça de ouro nas mãos do Senhor. E em Isaías 21, 9, desperta os israelitas para voltarem-se a Deus, por causa do cálice da iniquidade. Nós, a todo momento, temos diante de nós ofertas e mais ofertas de seguirmos aquilo que não convém, pensarmos naquilo que não convém, falarmos o que não convém, vivermos da forma que não nos convém como servos de Jesus. Fiquemos atentos. Vamos ouvir essa segunda voz, que é uma voz de alegria. Caiu a grande Babilônia, ela foi derrotada. Então a primeira voz anunciou o Evangelho. A segunda, a derrota dos impérios humano e satânico, contrário a nós, seguidores de Jesus. Agora vejamos o que diz a terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está claro, né, meus irmãos? Esse segundo momento, após a queda da Babilônia, será também o julgamento daqueles que deram ouvidos às palavras do anticristo e se contaminaram com a bebida que ele oferecia. Esses serão duramente castigados. E quando o anjo fala da fumaça do seu tormento, me relembra Gênesis, capítulo 19, que é o capítulo referente à destruição de Sodoma e Gomorra. Aconteceu pela manhã e no dia seguinte, ao longe, Abraão saiu da sua tenda, foi observar o campo e viu as fumaças das brasas se levando ao céu. Igual aquela fumaça que a gente vê quando terminou o churrasco, aquele carvão, aquela fumaça, exatamente aquilo. Após o incêndio, fica aquela fumacinha depois. É exatamente essa a visão que Abraão teve de uma cidade completamente destruída pela ira divina. Portanto, os que seguirem a besta e sua imagem sofrerão as mesmas consequências. Principalmente se essas pessoas estiverem dentro do corpo do Senhor.
E os que estiverem com Cristo terão a paciência, por meio da oração e da esperança em Jesus, do fim. A espera do fim, como estamos tendo até agora. Mas também com perseguições. Leiamos agora o verso 13, a respeito da quarta e última voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ao desfecho. E esse desfecho, irmãos, essas vozes coincidem, representam perfeitamente o plano de Deus para o mundo em ocasião do pecado. Primeiro vem o Evangelho, depois vem a derrota do império do mal, seja império de homem, seja império de Satanás, ambos. Depois a punição daqueles que já estão condenados por não aceitarem as palavras de Jesus, que é o único caminho para a salvação. E por último, a alegria daqueles que, com o coração firme em Jesus, obedecendo aos seus mandamentos, sofreram perseguições, sofreram discórdias, sofreram uma sorte de problemas por causa de Cristo Jesus, mas que também conseguiram se manter de pé, mesmo com as divergências. Esses serão galardoados pela mão de Cristo Jesus. É exatamente esse o processo que Deus determinou para acontecer. Ouçamos as vozes. Essas que nós estamos estudando, e principalmente a voz do nosso Deus, que é uma voz de trovão, de muitas águas e de harpa. Vamos confiar, meus irmãos, cada vez mais. Jesus disse que os verdadeiros cordeiros dele ouvem a voz dele, reconhecem que a voz é dele e o seguem. Vamos seguir o nosso pastor. Entraremos agora na colheita. Quem será que vai fazer a colheita? Já está aí a resposta para os irmãos. Mas vejamos isso na prática. Olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra. E a terra foi ceifada. Queridos, o mesmo homem foi visto por Daniel. A esse homem foi dado todo o domínio. E esse mesmo homem está diante de João agora. Durante a visão de Daniel, a terra, os povos e as nações
foram entregues a esse homem. E é por isso que João diz que ele tinha uma coroa na cabeça, confirmando que era o homem que Daniel viu. Com um detalhe a mais, João vira também um instrumento nas mãos dele. É a foice. Algo importante de ratificar. Em Mateus, no capítulo 3, verso 12, João Batista estava anunciando o caminho do Senhor. E ele diz a respeito de Cristo Jesus que o machado já estava posto à raiz da árvore para julgar. E o celeiro de Cristo já estava preparado para ele recolher o seu trigo. Entenderam? O trigo recolhido no celeiro é o povo que se arrependeu e se voltou para Cristo Jesus. E a foice é a preparação do juízo de Cristo. E outro detalhe, um anjo é o mensageiro dá ordens. O mensageiro manda ordens. A ordem partiu de Deus. O anjo foi intermediário entre Deus e o homem sobre a nuvem. E o homem sobre a nuvem passou a foice sobre a terra. Nesse caso, Cristo ceifa os seus fiéis e os separa dos ímpios. Prossigamos. Verso do 17 ao 20. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também a sua foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, ao anjo da foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A vindima. Quem fez a colheita? Jesus. Quem fará a vindima? 2 anjos. E sobre quem? Os ímpios da igreja. Aqui, então, 2 anjos fazem a vindima. A foice bem afiada indica a imparcialidade do juízo. O outro anjo que se aproxima do que tem a foice anuncia a solenidade. Esse é o mesmo anjo dos capítulos 6 e 8, o qual mistura incenso com as orações dos justos e lança sobre a terra. Lembram disso? Antes das trombetas tocarem? É esse anjo, o mesmo que se aproximou do outro anjo com a foice. Os anjos testemunharão o sofrimento dos santos e a iniquidade dos maus, incluindo os de dentro da igreja, os não praticantes do evangelho. Pois a vinha representa o Salvador. E este nos alerta que
Caso algum viva nele e não produza frutos, seriam cortados e lançados ao fogo. Isso está lá em João, capítulo 15, versículo 6. Esses, os da igreja, são condenados antes dos ímpios mundanos, porque eles tiveram a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus e não negar. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Outro detalhe interessante, essa região fora da cidade representa o mundo, representa também mais próximo do inferno. É o mundo, o mundo. O altar, o santuário, o celeiro é o céu. Então não haveria como o sangue jorrar no céu. Tinha que jorrar fora do céu, porque o céu é perfeito. Não admite pecado. A cidade abriga os justos. Eu, você. E o mundo será condenado e punido, porque escolheram as obras más. Essa imagem ao lado, meus irmãos, nós já vimos na televisão. Quem já teve a oportunidade de assistir pessoalmente, viu que o lagar, que é esse barril, essa forma de barril, serve para esmagar as frutas. As frutas são esmagadas, as uvas, as frutas não. As uvas são esmagadas. E tá vendo? Ó, o filete de vinho. Essa é a imagem que ocorrerá para aqueles que não estiverem com Cristo Jesus até o final. Os que mentirão a respeito de Cristo, os que não andarão com Ele, embora chamados por Ele, mas estarão na igreja por estar pensando em si próprio, ignorando toda a palavra, falando, adorando a Deus da boca para fora, mas o coração longe do Senhor. Esses sofrerão isso que está acontecendo. Porque não priorizaram o Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente se converte de verdade, a gente sente alegria em servir a Cristo. A gente não sente obrigação. A gente sente alegria. E essa alegria nos motiva diariamente a buscarmos a face do Senhor. E o Senhor sempre falou a verdade. Ele sempre nos alertou para nos mantermos firmes e constantes na obra dele. Porque assim como na justiça do homem, há punição para quem comete o erro, para quem não segue a lei, há exatamente a mesma coisa a respeito de Cristo Jesus e de Deus. Também estabeleceram uma lei, que já nos apresentaram, eles já nos apresentaram aqui, ó, a palavra do Senhor. Esta é a nossa lei. A gente não pode dizer que não o que eu vou falar. Por isso que a gente tem muita responsabilidade, como servos do Senhor, com a palavra dele. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que essa palavra seja um alerta para nós. Sejamos vigilantes e fiéis até o dia final. Oremos, queridos. Oremos para que Deus mova o nosso coração e a nossa mente para Ele. E também a gente tem que fazer a nossa parte, indo atrás dele, procurando-o, porque assim nós o acharemos. Oremos. Senhor, foi dita a tua palavra. Nós não estamos mais com desculpa para ignorarmos a respeito do teu evangelho, que é santo, que é perfeito, que é verdadeiro. Senhor, tu já preparaste tudo e tu não nos deixaste órfãos, nem ignorantes a respeito do fim. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor mova o meu coração e dos meus irmãos que estão me assistindo agora para compreendermos qual é o propósito do Senhor para nós.
Orienta-nos, ajuda-nos, ilumina-nos a mente e o coração. Eu creio na Tua palavra, os meus irmãos também. Que ela seja incorporada ao Espírito, Senhor. Que o Espírito Santo nos ensine cada dia na natureza, por ensino humano, que o Senhor está executando os seus planos, para que nós não durmamos e não sejamos achados despreparados por Ti. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome pelo Evangelho, por ter me resgatado, por ter resgatado aqueles que Te amam. Faremos a nossa parte, meu Deus, de nos manter no Teu caminho, seguros sobre a rocha que é o Senhor. E que no findar deste dia, ao longo deste dia, a Tua palavra seja manifestada a nós, por meio de louvor, por meio de orações, por meio do Teu servo pregador e por meio deste que vos fala. No nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos arrebanhe, Senhor, o nosso pastor. Amém. Queridos, graça e paz por parte de Deus e nosso Pai, Jesus Cristo. Amém.